Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Samuel e eu estou aqui para falar sobre o assunto de fisicoquímica, né? E nessa primeira unidade nós iremos ver sobre os gases reais e os gases ideais. Mas antes disso, eu acho bom ratificar sobre as interações intermoleculares, que é basicamente o que resulta na formação de um gás. Por quê? Bem, as forças intermoleculares é basicamente a interação entre moléculas, entendeu? E justamente essa interação entre as moléculas é o que nós vamos ver como um sólido, né? No caso, o gelo, por exemplo, que é quando a interação está bem forte. O líquido, que é quando essa interação já não está tão forte assim, mas tem um certo grau de atração. E o gás, que é quando essa interação simplesmente descarrilhou tudo, entendeu? Então, o que acontece? A interação intermolecular ela é importante para nós sabermos a formação de um gás. Por exemplo, quando nós vamos beber água, geralmente a gente toca ali, né? Não consegue enxergar nada. Pelo menos a água potável, né, que nós bebemos. Mas a gente consegue sentir. Aquilo dali que você consegue sentir quando coloca a mão no copo é justamente um bocado de moléculas de H2O que tem essa atração entre si, entendeu? Então, esses tipos de atração é o que nós iremos ratificar um pouco hoje, pelo menos alguns desses tipos de atrações, entendeu? Por quê? Porque tem outras mais puxadas para as ligações iônicas, mas nesse momento nós iremos tratar sobre as covalentes, tudo bem? Já que nós queremos estudar a formação de um gás. Utilizando a água como exemplo, nós temos a ligação de hidrogênio, que é basicamente quando o nitrogênio, o oxigênio ou um flúor interage com o hidrogênio. Por que isso? A partir do momento que forma-se uma molécula, tem duas opções, ou ela é apolar ou ela é polar. Uma molécula polar é quando nós temos dois polos, um polo parcialmente positivo e um outro polo parcialmente negativo. O polo parcialmente negativo é basicamente o átomo mais eletronegativo daquela molécula. Utilizando a água como exemplo, o oxigênio ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Portanto, os elétrons vão ficar mais puxados para ele, gerando um vetor resultante para o oxigênio. Entendeu? E percebe que esses vetores resultantes estão indo para um só lugar. Isso daí é a formação de uma molécula polar, quando tem um vetor resultante que simplesmente eles se encontram, vão para a mesma direção. Então, ligação de hidrogênio que pode ser formada por oxigênio, nitrogênio ou flúor, quando um desses três interage com hidrogênio, é basicamente esse tipo de interação, beleza? Quando há uma parte parcialmente positiva que se atrai pela parte parcialmente negativa. O dipolo permanente ou dipolo-dipolo é basicamente a interação entre moléculas polares, entendeu? Fugindo daquela regra do nitrogênio, oxigênio ou flúor, quando duas moléculas polares elas interagem entre si, é o que chamamos de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, tudo bem? Se for nitrogênio, oxigênio ou flúor, ligação interagindo com hidrogênio, né, obviamente, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Se não for uma dessas três átomos, né, interagindo com hidrogênio, aí sim nós podemos chamar de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. O dipolo induzido ele já é um pouco mais diferente. Por quê? Quando nós temos uma molécula apolar, em tese nós não temos polo, né, nessa molécula. Mas, se vocês levar em consideração que esses elétrons estão em constante movimento, né, já que é uma ligação covalente, então, no caso do CO2, as moléculas estão em constante movimento entre o oxigênio e o carbono. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, vai ter uma hora, um pequeno momento em que esses elétrons vão se concentrar nesse átomo mais eletronegativo. E nesse pequeno momento gera-se um polo. E o carbono, consequentemente, vai ficar um polo parcialmente positivo. E essa
interação momentânea, né? Esse momento em que eles ficam com um polo organizado, mais ou menos organizado, é o que acontece no dipolo induzido, entendeu? É uma interação momentânea entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Isso não significa que ela é permanente, por isso que a gente chama de induzido, porque ela é momentânea. Ela não acontece de uma maneira fluida, pode-se dizer, né? E temos a força de Van der Waals ou dispersão de London, que é basicamente uma interação fraca, né, que ocorre entre todas as moléculas. Não importa se ela for polar, não importa se ela for apolar, é apenas uma força, uma interação fraca, entendeu? É como se fosse aquela vozinha no ouvido falando, olha, tua molécula ali, ó, vai para lá. É basicamente isso. A dispersão de London ou a força de Van der Waals, ela não é tão significante. Ela não é uma força extremamente forte, mas ela existe. A primeira aula é basicamente isso daí, para a gente deixar ratificado a questão das forças intermoleculares. Por quê? Bem, eu acredito que vocês já saibam, mas eu vou falar um pouco melhor disso na próxima aula. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo no coração de todos.